É com grande satisfação que venho aqui apresentar um caso clínico que é intitulado de cirurgia de acesso coronário. Esse trabalho foi realizado por dois alunos, Leonardo Muniz, que vos fala, e Emily Ellen. Então, a gente vai começar apresentando o trabalho, que aborda integralmente aspectos relevantes relacionados ao acolhimento de pacientes que vivenciam quadros clínicos de urgência de natureza endodôntica. E neste contexto, nós iremos discutir a conduta adequada que deve ser adotada pelo cirurgião dentista nesses casos, enfatizando o diagnóstico, a determinação de prioridades e o tratamento clínico de urgência. Então vamos iniciar com o diagnóstico, que é um dos pilares fundamentais para o atendimento de pacientes com urgências endodônticas, e é o diagnóstico preciso. O cirurgião dentista, ele deve utilizar métodos clínicos, radiográficos e, quando necessário, exames complementares para identificar corretamente a condição endodôntica. A capacitação nesse aspecto é essencial para a tomada de decisões adequadas e a definição do plano de tratamento mais adequado. A determinação de prioridades, que é o nosso segundo tópico. Ao acolher pacientes com urgências endodônticas, é necessário avaliar a gravidade do quadro clínico e determinar as prioridades de atendimento. Casos de dor aguda intensa, infecção disseminada ou trauma dentário exigem atenção imediata. A capacitação dos profissionais nesse aspecto permite uma abordagem eficiente e rápida, minimizando o desconforto e o risco de complicações. Tratamento clínico de urgência. O tratamento clínico de urgência visa aliviar a dor, controlar a infecção e estabilizar o quadro do paciente, até que seja possível realizar o tratamento definitivo. Isso pode envolver a remoção de tecido inflamado ou necrótico e a desobstrução de canais radiculares, a drenagem de abscessos e a prescrição de medicamentos apropriados. Tudo isso englobando essa situação do tratamento clínico de urgência. A capacitação adequada nessa área permite ao cirurgião dentista oferecer um atendimento eficaz e mais seguro. Em perspectiva, adquirir e fixar o atendimento desses aspectos é fundamental para a prática clínica eficaz e para a prestação de cuidados de qualidade aos pacientes que vivenciam quadros de urgência endodôntica. Espera-se que os profissionais de odontologia estejam sempre atualizados e capacitados para lidar com tais situações, buscando aprimorar constantemente as suas habilidades e conhecimentos. Bom, conduta clínica nas urgências endodônticas, que é justamente saber o que fazer quando o paciente chega até a nossa cadeira com aquela dor de dente, que é o que acontece na maioria dos casos, né? Um traumatismo, um abscesso, enfim. Então, deve-se explorar ao máximo as estratégias de diagnóstico. Realizar uma anamnese, que é aquele interrogatório do paciente, que visa determinar a história clínica do caso. Lembrando que a intensidade e a continuidade da dor podem levar o paciente a relatos incorretos. E na hora do exame clínico, na hora do diagnóstico, fazer a inspeção, percussão, palpação, sondagem e também a exploração. Realizar também testes de sensibilidade pulpar, testes que evidenciam inflamação no periodonto apical, assim como a sondagem periodontal como uma forma de diagnóstico diferencial. Na busca pelo diagnóstico de urgência, o cirurgião dentista necessita considerar as alterações inflamatórias agudas de origem endodôntica. Por isso que é necessário também, além da sondagem, exames complementares, um exame radiográfico. Não tem como fechar um diagnóstico, iniciar um tratamento, seja de urgência, seja o tratamento endodôntico completo, enfim, sem o exame radiográfico. Não tem como fechar um diagnóstico sem tirar a radiografia, de extrema importância. Outro ponto importantíssimo a se ressaltar é em relação à anatomia interna do dente, que compreende a forma e a disposição dos canais radiculares, a localização dos forames apicais e a variação anatômica que pode ocorrer entre
os diferentes dentes e indivíduos. Esses detalhes anatômicos são de extrema importância, uma vez que afetam diretamente o diagnóstico, o planejamento e a execução do tratamento endodôntico. O conhecimento da anatomia interna do dente permite ao profissional identificar corretamente a quantidade de canais radiculares presentes em cada dente, bem como a sua forma e curvatura. E essas informações elas são cruciais para o sucesso do tratamento, pois ajudam na limpeza, modelagem e obturação adequada dos canais, evitando deixar áreas de infecção ou remanescentes pulpares. Além disso, a compreensão da anatomia interna do dente auxilia na localização precisa dos forames apicais, que são as aberturas na extremidade das raízes, pelas quais os vasos sanguíneos e os nervos penetram no dente. E ao localizar e tratar corretamente esses forames, é possível prevenir a persistência ou recidiva de infecções no sistema de canais radiculares. E é importante ressaltar que a anatomia interna dos dentes pode apresentar variações, como canais laterais, canais acessórios e canais calcificados. Essas variações podem ser desafiadoras durante o tratamento endodôntico e requerem conhecimento avançado e habilidades técnicas específicas para serem abordadas com sucesso. Em resumo, o conhecimento da anatomia interna do dente desempenha um papel crucial na endodontia. Ele permite ao cirurgião dentista realizar um diagnóstico preciso, planejar adequadamente o tratamento e executar técnicas de limpeza e modelagem eficientes e obter resultados satisfatórios. Portanto, investir na formação e atualização contínua nesse campo é fundamental para o sucesso e a excelência na prática endodôntica. Ainda sobre conduta clínica, devemos analisar o comprometimento pulpar, se essa polpa já está comprometida, sem estrutura, corpo, com consistência pastosa, se tem desintegração dessa polpa durante a remoção ali com a colherzinha de dentina, ausência de hemorragia, tudo isso é característica de uma polpa comprometida. Se houver sangramento, o sangue deve ser uma coloração escura ou um pouco mais clara. Também analisar o comprometimento do periodonto apical, se tem ali alguma periopatias. E assim chegar ao diagnóstico dos processos inflamatórios. Geralmente, quando o paciente chega com dor, ele tem ali um pulpite reversível ou irreversível. E para dar o diagnóstico da pulpite, ou qual é o tipo de periopatia, é necessário juntar os exames radiográficos, como eu falei, com o exame clínico e também a anamnese. Se a dor for localizada, de curta duração, que tipo de pulpite é, no caso é reversível. Se ela se manifesta com esses símbolos da mastigação, ou se ela vem de forma espontânea. Então, tudo isso em conversa com o paciente e também com os exames clínicos e radiográficos, a gente vai chegar a esse diagnóstico, podendo escolher a melhor forma de plano de tratamento possível. O protocolo clínico é um atendimento de urgência, que é o protocolo que sempre realizamos, a depender do diagnóstico do paciente. Começamos aqui, eu coloquei a anestesia primeiro, porém a gente começa a remoção da cárie. Então, a remoção do tecido cariado, quando o paciente sente aquela dorzinha, a gente já entra com anestesia. Depois que retirar todo o tecido cariado, que abrir ali, você vê que já está abrindo um acesso, na maioria dos casos, quando a gente termina de remover a cárie, a gente já vê ali a câmara pulpar. A gente realiza o refinamento das paredes com a Endosé. Claro, isolamento absoluto. Depois que fizer a abertura coronária completa, né, que remover todas as interferências que atrapalham a nossa imagem, limpeza. Vamos remover a polpa, pelo menos da parte coronária, com os instrumentos afiados, que são as curetas, a colher de dentina, enfim. Vamos estar sempre irrigando e aspirando com água de cal, soro fisiológico. Na nossa clínica, utilizamos o soro fisiológico. E, geralmente, quando está sangrando, a gente coloca em abundância esse soro até cessar,
que foi nesse caso clínico, a paciente chegou com a câmara pulpar expulsando sangue, então foi necessário fazer uma irrigação com soro até o sangramento diminuir um pouco, para começar a fazer a exploração e a limpeza dos terços cervical e médio com as limas. Bom, depois que fizer essa exploração, fizer ali, remover a polpa, limpar o terço coronário, o terço cervical e o terço médio, a gente vai inundar a cavidade coronária com medicação intracanal, até onde a gente limpou ali. A medicação vai depender de qual foi o diagnóstico. Se foi necrose, vai ser um tipo de medicação. Se era pulpectomia, a polpa estava viva, e a gente vai usar outro tipo de medicação que não interfira na necrose das fibras nervosas que ainda está dentro do conduto, do terço apical. E vamos selar provisoriamente. Geralmente a gente usa o ionômero de vidro lá na clínica. Em outros locais é usado o cotozol, enfim. Não terminamos o canal, porque justamente é um atendimento de urgência. Então, nosso dever é o paciente chegar, a gente dar o diagnóstico e tratar a dor do paciente, o paciente ir para casa sem dor. Depois, talvez, marcar a endo, enfim, o tratamento específico. E apresentando a vocês nosso caso clínico. Paciente LSS, sexo feminino, 13 anos, leucoderma, chegou à clínica de urgências encaminhada de outros alunos para a realização do acesso coronário no elemento 26. Já haviam feito a remoção de dentina cariada e colocado algum tipo de medicação que não estava notificada no prontuário, com algodão selado com o número de vidro. A paciente não se queixava de dor mais, mas mesmo assim realizamos uma nova radiografia. Remoção do curativo, e ao questioná-la sobre as dores antes do primeiro atendimento na clínica, foi sugerido o diagnóstico de pulpite irreversível, pelas características da dor que ela estava sentindo antes de ter ido lá a primeira vez. E realmente a polpa do dente encontrava-se no estado de inflamação elevada. Acho que não possibilitava também o retorno da hemostasia, somente pela intervenção da eliminação do estímulo, que se encontrava atuando no processo inflamatório da paciente. Ela relatou também que a dor era intensa, longa duração, pulsátil e difusa. Logo, chegamos ao diagnóstico de pulpite irreversível. Já nessa primeira imagem, podemos notar que quem realizou o acesso não tinha muita noção de anatomia interna, que foi como o Léo falou, o que prejudica no pós do paciente. Ela perde muita estrutura dental saudável, sendo obrigada, às vezes, a colocar um pino ou realizar uma restauração indireta, que o valor é muito mais elevado. Aqui na figura 2, eu estou refinando as paredes, melhorando esse acesso. Já com a Endo-Z, eu já tinha feito a remoção de ionômero de vidro. E quando eu tirei o ionômero, era essa quantidade de dentina que eles tinham removido também. E aí que está a grande problemática, e evidenciando a importância de saber. Talvez se soubesse, quem realizou soubesse ali onde estariam os condutos, talvez não teria tirado tanto dente dessa paciente, tanta estrutura dental. Bom, quando eu removi o algodão, que estava encharcado de sangue, então a coloração marrom, sugeriu-se que eles não tinham realizado a remoção total ali do teto da câmara pulpar, e que tinha o conduto exposto, porque a paciente sentiu dor quando eu cheguei nesse local. Então, eu realizei uma anestesia intrapulpar diretamente no conduto. Ali, achei o conduto com a sonda e realizei a anestesia intrapulpar no conduto que ela estava sentindo a dor, o que aliviou e eu pude terminar o procedimento. Na figura 4, já estou mostrando ali como eu encontrei a polpa após anestesia, como ficou a polpa depois da anestesia. E antes também de irrigar com soro fisiológico, percebe-se que ali o sangue está pulsando junto com a polpa, e que também, numa imagem melhor para ver o acesso, como foi feito, a quantidade de dentina que foi retirada, dá para observar bem aqui na imagem 4. Aqui na figura 5 eu já tinha melhorado o acesso, já tinha removido algumas paredes que estavam impedindo ali a minha visualização dos condutos, e já tinha realizado também o isolamento absoluto. Na figura 6, eu estou
encharcando ali, colocando soro fisiológico para poder começar a instrumentação. Aqui na figura 7, eu estou instrumentando ali com a linha C-Pilot, fazendo a exploração dos condutos. E na figura 8 já é o nosso acesso terminado, nosso procedimento de urgência finalizado, já com a câmera pulpar ali limpinha, a visualização os condutos limpos, pelo menos um terço cervical e médio. E também, depois de aspirado todo o soro, enfim, ter removido polpa dali, a paciente ele já não sentia mais nenhum tipo de dor. A medicação intracanal que eu utilizei foi o Tusporin, que se tratava de uma polpa viva, uma pulpite reversível que ela chegou, né? E depois eu coloquei um algodão e selei com o ionômero de vidro e encaminhei essa paciente para fazer o tratamento endodôntico.